Vamos de Vasco agora, vai ter um jogo treino. Sobe o hino. Aí, não tá com muita moral não, Pedrosa, mas a gente dá moral pro Vascão aqui. Tem jogo treino amanhã, preparação para a estreia no Brasileiro. Vai dar falta, vai ter que treinar muito tempo ainda de treino pela frente. Sabe qual é o adversário? Vou mostrar aí para vocês agora. O planejamento do Vasco em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro já começou. O Cruz Maltino fará um jogo treino contra o Olaria nesta sexta para manter o ritmo de jogo no período sem jogos. O técnico Ramon Dias também terá tempo livre para testar novas peças na equipe titular após a queda de rendimento nas últimas partidas. Na próxima semana, o Cruz Maltino deve ter uma sequência de treinos em período integral para melhorar o entrosamento e a parte física do elenco. Uma pré-temporada para ajustar o time de olho nas principais competições do ano. O Vasco só volta a campo na segunda semana de abril, em sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Tem que treinar, o time tem que estar em atividade, né? Não sei se tem muito lucro aí jogar um amistoso, um jogo treino contra o Olaria. Será que vai exigir o quê do Vasco, né? Ô Pedro, tem pergunta aí, depois eu vou jogar essa bola pro Venê, mas me avisaram aqui que tem uma pergunta pro Pedrosa. Careca, rapaz, cheio de graça pro teu lado, hein? Careca, como é que tá o clima no Vasco? Medel, é o Medel, o xerife perguntando pra você. Tá, vamos lá. Em relação à eliminação do Nova Iguaçu, os jogadores, a comissão técnica sentiram muito, tá? Porque eles de fato não acreditavam que eles não conseguiriam chegar a essa final. Então a representação na segunda, na terça-feira foi uma representação muito sentida, mas ao mesmo tempo o que eu pude conversar com pessoas ligadas à comissão técnica é de que eles vão tentar usar essa dor, vão tentar usar esse tipo de queda para poder dar uma chacoalhada, para poder eles acordarem, porque, e aí já é uma opinião minha, eu entendo que o Vasco jogou sob pressão em 2023, naquela pressão de não pode perder, não pode perder, não pode perder, todo jogo era uma final, todo jogo era o jogo da vida, por tudo que tinha acontecido no Campeonato Brasileiro. Então talvez essa pressão, ela tenha, em 2024, entrado como algo assim, agora dá para relaxar. Mas não dá para relaxar, tá muito claro que não dá para relaxar. Então o Vasco não joga bola decentemente desde a partida contra o Água Santa, e mesmo dentro daquela partida, deu a relaxada. Achou que ia ganhar a qualquer momento do Nova Iguaçu. Houve um pouco de soberba do Vasco da Gama nesse sentido, na minha visão. Entende? Então, essa chacoalhada ela tem que acontecer, porque o Campeonato Brasileiro não é o Carioca. Não é de forma alguma. Ainda tem uma Copa do Brasil que é uma competição completamente traiçoeira. E o Vasco pôde ver isso. O Cruzeiro, por exemplo, foi eliminado. Então, em relação ao elenco, foi muito sentido e eles querem tomar essa chacoalhada aí, porque todo mundo está achando que o elenco do Vasco não é suficiente, e os caras escutam, os caras estão lendo, os caras estão ouvindo. Então eles querem usar isso aí para poder recuperar a força. Em relação à diretoria e tudo mais, há sim uma tristeza por tudo que aconteceu na janela de transferências, não foi uma janela suficiente, há uma rusga aí que está sendo resolvida entre diretoria e comissão técnica em prol do Vasco da Gama. E hoje é isso que eu posso passar nesse sentido. Ô, Ela o cara tá no voltou. teu... DJ, galera, tá no teu pé. Eu tava até com saudade. Ô, Benê, que proveito o Vasco pode ter de um jogo treino contra o Olaria, que a gente não sabe se vai exigir muito, né? Qual é a sua visão? Tô levantando porque já vi você corretando. Você quer sinceridade? Aqui é sinceridade. Eu acho que amigo. não vai exigir nada. Vou ser bem sincero, eu vejo o Olaria assim, nenhuma força se bobear. O time reserva do Vasco é melhor do que o time titular do Olaria. Não acredito que vá, enfim, beneficiar em muito a preparação do Vasco. De verdade, eu acho que poderia ser um adversário mais difícil, talvez. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, escolher o Olaria, mas eu acho que não vai exigir tanto do Vasco da Gama, não. Repito, se bobear, o time reserva do Vasco é melhor do que o time titular do Olaria, que eu não conheço nenhum jogador que esteja no Olaria. Estou sendo bem sincero. Acho que não vai exigir muito do Vasco da Gama nesse jogo treino. A ideia será que nessa também levantar a moral? E tem a possibilidade do amistoso com você que colocou aqui, Pedrosa, contra o Corinthians, já seria mais bacana. Mas não sei se é hora de dar moral, golear, levantar a autoestima. Parece que tem um Volta Redonda aí também no radar para a próxima semana, aí já é um teste um pouquinho mais qualificado, principalmente porque a gente sabe que o Volta Redonda é uma equipe que sempre dá um pouco de trabalho aqui. E aí tinha essa conversa com o Corinthians, eles estavam tentando adequar a data, mas parece que o Corinthians não vai conseguir vir ao Rio de Janeiro, porque o Vasco, nesse momento, não quer sair do Rio de Janeiro.
Aí começou a conversar com o América Mineiro para que o América Mineiro venha ao Rio de Janeiro e o Vasco consiga fazer isso, pelo menos um amistoso de grande porte até o início do Campeonato Brasileiro. Tem que treinar, tem que mudar muita coisa aí para o brasileiro. Com certeza, né, Flávio? Porque, assim, eu repito, assim, a tragédia aconteceu, o vexame aconteceu. E ele tem que ser cobrado pela torcida. A torcida tem total razão de estar cobrando. Mas eu não vejo também que o que aconteceu contra o Nova Iguaçu seja a força máxima do Vasco. Eu acho que aquele jogo ali, ele foi muito abaixo do que o próprio Vasco, que não tem um elenco maravilhoso, pode apresentar. Eu entendo que essa comissão técnica, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, já deram mostras de que eles podem mostrar um futebol melhor, de que eles podem apresentar um futebol melhor, e o próprio elenco. Então, assim, repito, a dor de cabeça passou, agora não adianta ficar pensando na vergonha. Eu entendo que o Vasco tem condições de jogar um futebol melhor, mas a chegada de reforços ela é imprescindível, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Ô, Vene, você acha que tem uma certa... pode começar uma certa pressão sobre a comissão técnica, o Ramon? Até então eles salvaram o Vasco, o Ramon, ídolo da torcida, abala um pouco esse prestígio? Eu acho que abalar o prestígio não, mas a pressão pode aumentar, embora eu não concorde com essa pressão. Estou com o Pedrosa, a comissão técnica já mostrou que é muito eficaz, muito eficiente. O que eles fizeram na temporada passada foi absurdo. Eu acho que tudo que está acontecendo, óbvio, as escolhas diante do Nova Iguaçu, eles tiveram culpa, escolheram substituições erradas, peças erradas, deixaram o Praxedes durante muito tempo em campo, mas eu acho que isso não apaga o que eles já fizeram de bom no Vasco da Gama. O que eu penso sobre o Vasco precisa de reforços. Independentemente se pode evoluir, se pode melhorar, se pode apresentar mais do que apresentou contra o Nova Iguaçu, e até acho que pode apresentar mais, porque eles já apresentaram, mas pensando no futebol brasileiro, pensando no Campeonato Brasileiro, precisa de reforços. Eu não vejo um Vasco super reforçado pensando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Hoje, se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, eu vejo o Vasco da Gama brigando no meio de tabela. Então acho que precisa reforçar. Ou você utilizar melhor o dinheiro na hora de reforçar. Porque o Vasco investiu 120 milhões e mesmo assim não conseguiu fazer um timaço. É o quarto time que mais investiu até o momento, perdendo Flamengo, Botafogo e Corinthians. Então, acho que independentemente disso, a comissão técnica não tem culpa nenhuma, tem que dar apoio para a comissão técnica do Ramon. Tá faltando jogador de lado? O que você acha de carência aí no elenco do Vasco? Olha, Flávio, o Vasco perdeu muita opção para lado, né? Perdeu jogadores no início dessa temporada, até conseguiu repor. Perdeu o Peck, repôs com o Adson. Perdeu o Marlon, repôs com o Sforza. Mas as lacunas do ano passado, elas continuaram esse ano. Porque você não adicionou, você só repôs. Então, assim, obviamente, o Vasco precisa de um ponto esquerda, não tem ponto esquerda. Um primeiro volante, não tem primeiro volante. E... obviamente, também acho que não vai acontecer, mas para rechear um pouco mais, tinha que ter um reserva para o Payet. Tinha que ter um cara ali, porque o Vasco não pode ser dependente do Payet. O Vasco não pode ser dependente da criação de um jogador só. Então, nesse sentido, se fosse eu, diretor de futebol, eu buscaria um ponta esquerda, um primeiro volante, que pode fazer o segundo também, e que é o caso do Marlon Freitas, que é o jogador que a comissão técnica do Vasco quer, e também um meia para ser o reserva do Payet. Precisa alguém revezar ali com o francês, a temporada longa, ele também não vai ter gás para estar todos os jogos atuando 2 vezes por semana, sempre bem, né? Lado direito tem Adson e o Rossi, e no lado esquerdo realmente está carente ali de um cara rapidinho para fazer aquele vai e bem.